Olá, paz seja convosco, tudo bom? Eu gostaria de deixar aqui uma palavra para você. Eu gostaria de deixar uma mensagem vinda do céu, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é Deus, né? O Verbo se fez carne, né? E o Verbo era Deus e estava com Deus, e nós sabemos que esse é Jesus. E ele e o Verbo, Jesus, se fez carne e ele esteve, né, em forma de homem aqui na terra. E através da sua palavra, do Verbo, o Senhor vem nos alimentando, né, todos os dias. Aquele que busca certamente encontra, né, o alimento na palavra de Deus. Eu gostaria de deixar uma mensagem para você aqui em Gênesis. Eu ainda coloquei um tema, né, dessa palavra para que você venha começar já a meditar, que diz assim: tome seu lugar na presença de Deus. Esse tema é para que você venha chegar à conclusão de que você tem algo a receber das mãos do Senhor e que tão somente você precisa tomar essa posição, buscar esse lugar, né, se levantar e ir atrás daquilo que é seu por direito, porque nós sabemos que para todos o Senhor tem um chamado, tem um propósito, tem algo maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, amém? Então, se você puder, você me acompanha em Gênesis capítulo 21, do 9 ao 13, que diz assim, eu vou ler aqui. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E parece esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que te diz Sara, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Aqui está falando de Sara, a mulher de Abraão, né? Nós sabemos que, talvez você não saiba, né? Mas é mais comum a gente saber que na história, né? Abraão, ele teve um filho na sua velhice, né? Com Sara. E nós sabemos que o Senhor tinha prometido esse filho a Abraão, né? E esse filho foi Isaque. Mas nós também sabemos que Sara, né? Eu posso colocar assim nas minhas palavras, na sua pressa, quis dar um jeito, né, de que a promessa se cumprisse, e aí ela ofereceu a sua serva, né, uma serva mesmo, para que Abraão viesse a ter o seu filho, né, o seu herdeiro, né, no momento ao qual ela não sabia dos planos maiores do Senhor, porque se ela realmente soubesse o que Deus iria fazer, né, e se ela tivesse aquela convicção, aquela fé certeira, né, ela não tinha feito isso, mas ela deu a serva dela para que Abraão tivesse um filho. E sim, ele teve um filho com a serva. Esse, né, é Ismael. Só que depois, mesmo a serva tendo, né, o seu filho com Abraão, depois, né, o Senhor vai dar um filho a Sara, que esse sim é o filho da promessa, Isaque, né? E depois que ele nasce, né, depois da circuncisão, depois que ele já está ali desmamado, né? Faz-se um jantar, uma festa, né, para comemorar isso. E aí Sara começa a se sentir incomodada com o fato de que ali agora tinha 2 filhos de Abraão, né? Isaque e Ismael. E ela fala que, né, a palavra vai falando mais acima, que ela sentiu-se incomodada, né, com o fato de Ismael estar ali. E ela fala, né, como nós lemos aqui, ela fala para que Abraão despedisse, né, a sua serva junto com o seu filho, porque ela agora não queria que Ismael herdasse junto com Isaque, porque agora ela queria, né, ela já tinha recebido o filho dela, né, vindo do ventre dela, então agora ela não queria mais, né, que Ismael estivesse ali por perto. E aí é o que ela fala. Só que aí Abraão sente aquele peso, né, fala assim: nossa, mas meu filho eu vou desfazer? E aí é onde Deus vem e fala com ele, né, aqui. Porém, Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também ao filho da serva farei uma nação. Porque
porquanto é a tua semente, né? Então Deus já chega para Abraão e fala, não pareça mal aos teus olhos, né? Tudo que Sara está te falando, ouve o que ela está dizendo, né? Então o Senhor já conforta ali o coração de Abraão, dizendo, pode, né, despedir, pode pedir para que ela saia, né, da presença, né, do convívio, né, de Sara e Isaac. E aí a Agar sai, né? Só que o que o Senhor fala aqui no final, que chama a minha atenção, é que, né, no verso 13, 21:13, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Né? Porque o Senhor promete algo para Abraão, mesmo feito esse adiantar da promessa, né? Porque Deus promete um filho para Abraão, né? Aí Sara, não, então você vai deitar com a minha serva. Mesmo ela fazendo essa jogadinha aí, ainda assim o Senhor vai e dá o filho, né? Que ele prometeu, que é Isaac. Só que a promessa é de fazer ele pai de multidões, né? Pai de nações. E sendo Ismael também seu filho, o Senhor conclui sim a sua promessa, né? É certa que ela seria para ser através da vida de Isaac, perdão. Mas com a vinda de Ismael também o Senhor faz, né? Uma grande nação através da vida de Ismael. Então o que eu quero dizer para você é o quê? Que você deve entender, assim como Agar passou por esse processo, né? De que o Senhor promete muitas coisas para todos nós. O Senhor, Ele vai nos dando direção e recurso. Mas por muitas vezes nós somos desobedientes. Por muitas vezes nós fazemos aquilo que desagrada ao coração de Deus. Foi o caso de Sara. Sara precipitou-se ao entregar a sua serva a Abraão. Sim, ela se precipitou porque não era para ela fazer isso. Ela fez, mas ainda assim o Senhor se manteve na sua palavra. Só que o que eu quero dizer para você é que Sara se arrependeu do que ela fez. Ela se arrependeu porque depois ela já começou a ficar incomodada dizendo que o seu filho Isaac não ia dividir a herança com o outro filho de Abraão, que era Ismael. Só que, cara, ela tomou essa decisão. Ela falou para Abraão deitar com a serva. Né? Então, assim, ela se arrependeu. E aí, diante do que alguém que tem as promessas de Deus na sua vida, alguém que tem toda a atenção do Senhor voltada para ela, né? Sara e Abraão tinham, mesmo assim eles erram, né? Eles erraram e alguém paga por esse erro. Agar e Ismael. Então, quando eu digo, né, nesse tema, tome o seu lugar na presença do Senhor, eu quero te dar uma reflexão acerca da vida de Ismael e de Agar. Ismael, ele foi gerada uma grande nação através da vida dele. Ele foi alguém, logo após, né, você concluindo a leitura de Gênesis, ele foi alguém bem sucedido. Ele foi alguém que teve a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ele foi alguém que superou ser abandonado no deserto. Quando Agar saiu, né, da presença de Abraão e Sara, ela apenas saiu com um pouco de água e algo para se alimentar por alguns poucos dias, né? Aí a palavra de Deus vai falando que chega um momento que ela acha que seu filho iria morrer, padecer pelo deserto, porque imagina aí uma mãe e um filho, apenas os dois naquele tempo, andando pelo deserto sozinhos, sem era nem beira, sem nem saber para onde que ia. Então chega um momento que Agar se sente desesperada e fala, eu vou me afastar, deixou a Ismael num determinado ponto do deserto e se afastou, né? Ela fala, vou me afastar para que eu não veja que o menino morra. Então ela já estava assim, sem esperança nenhuma, sabe? Diante daquilo tudo que ela estava vivendo, mas mesmo assim o Senhor fez algo muito grande na vida de Ismael e de Agar. Então o que eu quero te dizer é que você precisa ser o ator principal da sua vida, da sua história, da sua trajetória. Não queira ser aquela pessoa que paga o preço pelo erro do outro, porque como eu disse, todo mundo tem um propósito de Deus, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem algo, sabe, para receber das mãos do Senhor. Mas enquanto você não toma essa decisão de buscar o que você pretende ter, você fica como coadjuvante na vida de outras pessoas.
E foi o que aconteceu com Agar e Ismael. Eles ficaram ali, né, de escanteio, de coadjuvante, né, diante de tudo que aconteceu, as bênçãos, né, na vida de Abraão, de Sara e tal. Eles estavam ali de coadjuvante, mas o Senhor, com a promessa que ele fez a Abraão, ele cumpriu, né, também na vida de Ismael. E para honra e glória do Senhor, né, o quadro da situação de Agar e Ismael foi revertido. Assim também eu queria, eu até citei um exemplo aqui, quis marcar um exemplo, Jonas, né? Jonas capítulo 1 vai falar sobre Jonas, que Jonas ele tinha um chamado, uma obra para ser feita, né, que Deus designou a ele, e aí ele recusa, ele recua, ele decide ir para outro lugar. E mais uma vez Jonas, como um ator principal, com um papel principal da história, né, se recusa a fazer a vontade de Deus naquele momento. E aí as pessoas à sua volta pagam o preço, porque nós sabemos que aonde Jonas entrou foi numa embarcação que havia muitas outras pessoas, e com a tempestade que acontece, né, aquelas pessoas que estavam lá dentro daquela embarcação, né, perde muitas coisas, porque a tempestade vai vindo cada vez mais forte, eles precisam jogar coisas, né, no mar, e aquele desespero, aquela coisa, ou seja, pessoas pagando pelo erro de outras, sabe? Então, quem é você nessa história? Você está sendo Jonas, que está fugindo das promessas de Deus, sabe? Fugindo do que Deus preparou para você, do que o Senhor te ordenou a fazer? Ou você é apenas um coadjuvante que ainda não decidiu o que quer, ainda não foi atrás do que é seu e está ali perdendo muitas coisas por conta de que alguém do teu lado que tem um íntimo com o Senhor, né, e tá se recusando, e aí você sabe que as coisas começam a acontecer à sua volta, e aí você tá sendo essa pessoa que tá perdendo muitas coisas por causa da desobediência de outras. Então toma essa posição, né? Não seja essa pessoa que perde muitas coisas por causa dos outros, né? Assim como Agar, assim como Ismael, assim como aquele povo, né? A Bíblia não vai descrevendo quem exatamente estava na embarcação que Jonas estava, mas algumas pessoas estavam ali e perderam muitas coisas, muitos bens, né? Coisas mesmo de materiais, né? Compras, utensílios, coisas que as pessoas levavam em suas viagens, né? Posso colocar roupa, coisas, as malas, muitas coisas que as pessoas carregam em suas viagens. Então, diante do que aconteceu ali, da desobediência de Jonas, pessoas perderam coisas, né? Pessoas perderam ali os seus recursos, né? Então, assim, Ismael e Agar perderam a sua paz por um certo instante, perderam ali a esperança, sofreram. Então, toma a sua posição, cara. Não fica ali. Você sabe que numa casa, né, onde há uma desobediência por parte dos familiares, né, das coisas de Deus, a gente sabe que muitas coisas vão acontecendo. Olha, é um papo assim pra gente bater sobre outro tipo de assunto, outro tipo de tema que pode abordar esse caso, mas nós sabemos que a desobediência, ela gera maldição, sabe? Então, um lugar onde você convive, que muitas pessoas fazem coisas que desagradam ao Senhor, quem está perto sofre, quem está perto paga o preço, sabe? Então, não seja essa pessoa que está aí perdendo coisas por causa de outras pessoas. Seja a pessoa que toma sua posição diante do Senhor, luta pelo que você acredita, pelo que você quer, pelo que você sonha. Eu escrevi aqui: a falta de confiança nas promessas de Deus e no seu poder fez isso com Sara, sabe? Ela perdeu por um certo instante a esperança de que ela poderia gerar um filho, e aí foi o que aconteceu com ela, né? Ela tomou aquela decisão equivocada, e aí, como eu disse, Ismael e Agar pagam o preço por essa decisão errada de Sara, tá? Então não seja essa pessoa que vai sofrer pelas decisões erradas de outras pessoas, sabe? No contexto de que você não tem o controle da sua vida, porque claro que quem está à sua volta, se acontecer alguma coisa de errado, né, alguma tragédia, alguém da família morre, claro, você vai sofrer, mas é algo assim indireto, sabe? É algo que, poxa, você tá perto, você vai sofrer. Mas eu tô falando assim, de você alguém plantar algo para que recaia sobre você, diretamente sobre você. Então, quando você também tem uma intimidade com o Senhor, você tem uma busca constante
né, na presença de Deus, você tá ali também no seu papo todos os dias com o Senhor, e Ele conhece o seu coração, e Ele pode usar sim de misericórdia para com a sua vida, assim como Ele usou de misericórdia para com a vida de Agar e Ismael. Então você pode ter esse controle. Você sabe que a sua oração, ela tem poder, tá? Use as suas palavras para profetizar coisas boas, para fazer coisas boas. Use a sua fé para correr atrás de coisas boas, coisas do Senhor, tá? Tudo que você for fazer na sua vida financeira, emocional, psicológica, social, né? Comece a buscar no Senhor, conversar com o Senhor, pedir conselhos ao Senhor e tome essa posição de intimidade que você pode ter, que todos podem ter com o Senhor. Amém? Espero ter edificado de uma certa forma a sua vida, né? Que Deus possa te abençoar. E é isso, tome seu lugar na presença de Deus. Amém?